Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro Masterclass aqui do canal, que é uma mega aula onde eu vou ensinar várias coisas para vocês de uma determinada tecnologia, tá bem? A gente vai abrir essa mega aula aqui com Flutter, MVC, MVVM e MobaX, tá? Então a gente vai ver um pouco dessas tecnologias, né, que eu falei aí com vocês. E se você quiser ver alguma tecnologia em específico, né, algo específico aqui no canal, deixa seu comentário aqui, tá bom? Que eu vou ver o que eu consigo fazer. Não consigo prometer que eu vou ter todas as tecnologias que vocês comentarem, mas vou tentar trazer sempre que vocês querem pra cá, tá bom? Muito bem, então tem uma app recém-criada com Flutter aqui, o meu emulador aberto, tá? Eu vou fazer essa parte só do Android, porque eu tô no meu desktop, que aguenta a gravação e emulador e tudo aberto, tá bom? Então a gente vai fazer aqui. Eu vou começar bem do básico com vocês, passar os conceitos de MVC, MVVM, MobaX, né? E aonde que esses caras se encaixam, né? Onde que eles se interligam, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu projeto, né? Então, tá aqui aberto, meu projeto tá zerado ainda. Eu vou pro pubspec.yaml pra gente colocar todas as dependências que a gente tem aqui, né? Que a gente vai precisar utilizar e ficar livre já disso. Os dois primeiros caras que a gente vai precisar aqui é o MobaX, que é para gestão de estado, eu vou explicar ele para vocês, e o Flutter MobaX, né, que é a implementação do Flutter sobre o MobaX. E esses dois caras, né, eles precisam do Build Runner e do MobaX CodeGen, porque a gente vai gerar um código específico aqui, então eles ficam no Dev Dependencies e não nas dependências, tá bom? Já tem um vídeo meu sobre MobaX aqui também, qualquer coisa dá uma olhada lá, que eu passo com mais calma essa parte da instalação lá, beleza? A gente vai precisar também do Provider aqui. Joia? Vou salvar aqui para ele dar um get nos nossos packages. Lembrando que todo esse código fonte está aqui abaixo do vídeo, tá? Então, se quiser dar uma olhada no código fonte, lá tá no GitHub, o link está aqui embaixo, tá bem? E a gente tem a nossa aplicação aqui rodando já com suporte a MobaX, tá bom? Em termos de código, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é começar a implementar o MVC, que é um padrão que a gente tem, que é muito utilizado, por exemplo, no ASP.NET Core, que é da onde eu venho, né? Minha base é ASP.NET Core, C Sharp, e lá a gente usa muito no ASP.NET Core o MVC, tanto para aplicações web quanto para APIs, tá? Na API a gente usa só o M e o C, né? A gente não tem as views na API. Mas aqui a gente vai ter o MVC completo também. Então MVC é a sigla para Model View Controller, modelo, visão e controlador. Modelo tem uma representatividade mais puxada para os seus dados, né? Para as informações que estão na sua API, que estão no seu banco e coisas do tipo. As views é o que o usuário vê, então ou é o HTML na web, se você tiver, né? Ou são as views no Dart aqui, né? São os widgets que a gente tem aqui. E os controladores são os caras que fazem a ponte entre a view, né, e os modelos. Então, toda vez que você clica num botão, você aciona um controlador que faz determinada ação utilizando os modelos e devolve algo para view, tá bom? Então, eu vou começar aqui criando um novo arquivo e eu vou chamar ele aqui de views/signup.view.dart. Tá? Então a gente tem a nossa pastinha de views aqui. Eu não vou separar aqui em Android, iOS e tal, porque a gente não vai ter a interface para iOS aqui, tá? Tô só trabalhando na interface do Android. Também não vou separar em módulos, igual eu faço nos cursos mais avançados de Flutter, porque esse aqui é um exemplo mais simples, tá bom? E aqui dentro a gente tem a possibilidade de criar um STL, né, que é um Stateless Widget, tá? Ou um STF, que é um Stateful Widget, tá bom? Como eu comentei com vocês, eu sempre começo com STL, né, com Stateless Widget, porque ele é mais fácil de gerenciar. Então a gente tem aqui o Signup View, né, no login, Signup View, e eu vou importar aqui do Material, tá bom? Então eu não posso retornar um container aqui, eu tenho que retornar um scaffold, que é uma estrutura de páginas aqui. Vou colocar um app bar aqui, tá? E no body a gente vai colocar um text hello from signup, tá bom? Pra gente rodar esse app e ver o que tá rolando aqui dentro. Vou voltar pro meu main aqui, ó, e da linha 17 para baixo eu vou apagar tudo, tá bom? Vou deixar só o main app aqui, o my app. E aqui na home, ó, ao invés de chamar o homepage, eu vou chamar o signup view, tá bom? Então, uma das coisas que eu gosto no MVC é de tratar as páginas, né, como views, tá bom? Então eu renomeio para views. Não tem problema nenhum você chamar de page, tá bom? Mas é que eu acho que
pro conceito de MVC, fica mais claro quando a gente chama de view. Então, por isso que eu nomeei como Sign-up View aqui. E vamos rodar esse app aqui, né, para ver se tá tudo certo, tá bom? A gente vai aproveitar e vai lá pro site JSON to Dart, né, que é esse site aqui, ó. E aqui ele transforma algum JSON, né, num Dart. Então, a gente vai ter aqui o nosso modelo, tá? E o nosso modelo aqui, no caso, ele vai ser um usuário, tá? O usuário, ele tem o name, tá? Eu vou colocar aqui certinho, né? Colocar aqui o ID. Ele tem o ID, tá? Ele tem o name, document, email, picture, role e o token, tá bom? Então é isso que retorna toda vez que a gente autentica um usuário na nossa aplicação, tá? Document, email, picture e role, tá bom? Vou tirar o document aqui que não vai importar pra gente, tô me baseando mais no do Balta, né? Mas aqui não vai importar pra gente, então a gente tem essas informações aqui, o ID, name, e-mail, picture, role e o token desse usuário, tá? Eu vou chamar ele de user model, uma convenção que eu uso aqui também, tá? Sobrou uma vírgula aqui no final. Vou deixar tudo como string, não tem nenhum tipo que precisa ser data aqui. E ele vai gerar esse conteúdo aqui pra gente, tá bom? Eu vou aqui então, para minhas pastas aqui no lib, vou criar um novo arquivo chamado de models/user.model.dart. Então, ó, a gente já tem o M, né, e o V, então models e views. Então o nosso model ele vai ser pura e simplesmente isso daqui. Então, deixa eu colocar uma vírgula aqui no final do token, né, para ele quebrar isso daqui, tá bom? Ctrl Home aqui. User model, ele tem o ID, name, e-mail, picture, tá? Na verdade, esses itens aqui de baixo, esses from JSON e to JSON, a gente nem precisava fazer, tá? Porque a gente não vai usar uma API aqui no caso. Mas tudo bem. Esse é o modelo que representa um usuário na nossa API, tá? Então, toda vez que um usuário vem para a tela, ele vem com essas informações, né? Tanto seja no sign up, seja no qualquer coisa que seja, tá bom? E aí a gente tem aqui o Hello for Sign Up, né? Já tá rodando essa aplicação aqui, tá bom? O body aqui eu vou colocar um single child scroll view, tá bom? Que é para essa tela ter uma rolagem. E aqui dentro, no child dele, eu vou ter um padding inicialmente, tá? Só pra gente não ficar desamparado aqui, não ficar todo grudado. Vou colocar aqui um edge insets.all de 40, tá? 40 pixels. E o child dele vai ser um form, tá? Vai ser o nosso formulário que a gente vai utilizar para submeter essa página aqui, tá bem? Dentro do form a gente vai ter uma coluna, tá? E aí sim, dentro da coluna, nos children dela, a gente vai ter os nossos text form field, tá bem? Vou salvar aqui só pra gente ver, ó, text form field, tá bom? Então tá aqui o nosso text form field e a gente vai criando aqui. Vou tirar o app bar agora que não faz mais sentido ter esse app bar aqui, já tá aqui. Vou só colocar aqui no column antes, né, um text cadastre-se, tá bom? O layout não tô focando aqui, gente, o layout vai ficar bem feio aqui mesmo, tá? Não é o foco desse masterclass aqui, beleza? Agora a gente tá trabalhando com um formulário aqui, eu vou criar aqui em cima, antes de tudo, um form key, né, que é a chave desse formulário aqui pra gente poder aplicar qualquer validação que seja, tá? Aqui vai ser o underline form key, beleza? Então a gente tem aqui final form key, global key, form state, né? E passando aqui para o nosso formulário, beleza? Deixa eu só configurar esse text form field aqui, ó. Vou colocar um keyboard type nele, keyboard type.text, né? Ele vai ser um nome. Decoration, input decoration. E aí a gente tem o label text, né? E o label style aqui para ele pegar a cor azul, tá bom? Então tá aqui o nosso nome na tela. Aí, para a gente colocar qualquer validação aqui dentro, tá? A gente precisa chamar o método validator, tá? Então, validator, a gente recebe o valor que está no input e aí eu posso fazer qualquer validação aqui, tá? Esse onSave aqui eu já vou mostrar para vocês. Então, se o valor estiver vazio, né? Se o valor estiver empty aqui, eu vou colocar o nome inválido, então não vou tratar também muito mais as validações aqui. E o onSave, né? Que é quando esse formulário for salvo, eu vou deixar
para depois aqui, que é a cerejinha do bolo aqui, tá bom? Então esse é o nosso text input aqui. Depois desse text form field aqui, a gente vai ter um flat button. O child dele vai ser um text chamado cadastrar, tá? Eu vou colocar aqui o color como theme of context.primary color, para ele pegar a cor primária. E o onPressed dele, a gente vai usar o form key lá. Então, underline form key.currentstate.validate, vou mandar validar. Se der tudo certo, ele vai chamar o form.save, tá? Então, aqui o nome, ele vai dar nome inválido. Então, a gente já tem uma validação básica aqui, tá bom? Só recapitulando, a gente ainda precisa de outros campos aqui. Então, para cadastrar o usuário, eu preciso do nome, tá bom? Eu preciso do e-mail. Ops, coloquei dentro do decoration aqui. Tá? Preciso do e-mail, vou colocar aqui como e-mail, tá? E o type como e-mail address, tá bem? E a senha, tá? Só preciso desses 3 campos aqui, tá? Então nome, e-mail e senha, tá bem? Desses caras aqui. O validator e o onSave a gente vai ter aqui também, tá? Então validator, se o valor for inválido, eu vou colocar e-mail inválido, tá bom? E na senha a gente vai repetir a mesma coisa, ó, senha inválida, tá? Então esse é um cadastrinho bem básico aqui, ó, né? A gente já tem todas essas informações aqui na tela. Agora a gente precisa começar a trabalhar com a questão do input desse, né, do que fazer com essas informações aqui do nosso formulário, tá bom? Então, a gente já tem uma pequena dor de cabeça aqui, que é suportar múltiplas interfaces. Muito provavelmente, se você for por Flutter, a sua ideia é ter uma aplicação Android e uma aplicação iOS, tá? Deixa eu só vir no main aqui e colocar o debug show check mode banner para false aqui, ó, tá? Colocar essa linha aqui para tirar esse banner daqui de cima que me incomoda, tá? Então, provavelmente você veio por Flutter, você quer ter 2 interfaces, tá? Esse é um dos grandes motivos de você vir para o Flutter, tá? Se você não quer 2 interfaces, tudo bem você deixar o código, a regra de negócio aqui dentro. Mas não é legal disso acontecer, tá bom? Então, para isso, para gerenciar esse código aqui, a gente vai ter um controller, tá? Então, em vez de imputar o código aqui dentro, no nosso flat button aqui, né? Em vez de fazer todo o código aqui, chamar o repositório, mandar salvar o usuário e blá blá blá, a gente vai externalizar isso para um controller, tá? Então aí que vem a parte do C, né? Do MVC. Então new file aqui, ó, controllers barra signup.controller.dart, tá? Esse é o controlador que vai ser responsável aqui por gerenciar o signup, e eu chamo ele apenas de signup controller. Ele é simplesmente uma classe, ó. Então é uma classe chamada de signup controller. A gente vai colocar algumas coisas aqui dentro dele ainda, tá bom? Então toda vez que a gente faz o signup aqui nessa aplicação, tá bom? Ele já autentica o usuário pra gente. Então faz o signup, ele já retorna o usuário pra gente autenticado, ele retorna um user. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui é ter um filter de user model, tá? Então esse é o retorno que vem da API. Lembra que eu comentei com vocês que toda vez que a gente salva na API, né, ela tem um retorno pra gente, né? Então toda vez que a gente salva um item na API, ele retorna um model pra gente, tá bom? Então pode não ser um user model, pode ser um outro model diferente no caso de vocês. No nosso caso aqui, para exemplificar só, eu tô criando só um filter de user model. Então esse é o retorno da API, tá bem? Para simular isso aqui melhor, eu vou colocar esse método como assíncrono, e aqui dentro eu vou dar um await filter.delay de 1500 milissegundos, tá bom? Então esse vai ser o tempo que ele vai demorar ali, né, para a gente simular alguma coisa na tela, para a gente simular algumas outras coisas aqui na tela. E como retorno disso aqui, ele vai retornar um new user model, claro, tá? O ID vai ser 1. O name vai ser André Baltieri. O e-mail vai ser andré@balta.io. O picture vai ser um placeholder aqui que eu vou colocar já já.
O role vai ser student, que é aluno, né? E o token vai ser XPTO aqui, que não importa pra gente aqui também, tá? Vou dar um ponto e vírgula aqui, ele vai quebrar várias linhas. Então, esse é o que a gente vai retornar para lá, tá? Na picture aqui, vou retornar uma imagem gerada randomicamente aqui por esse site chamado de pixum.photos. Então, sempre que você precisar gerar uma imagem randomicamente, é isso aqui que acontece, tá? Então, no sign-up aqui, se a gente instanciar o controller, né, a gente já consegue começar a trabalhar com esse cara aqui. Só que aqui a gente tem um problema, né, que é o seguinte, o model, né, ele vai ser gerado a partir de um repositório, tá? Então ele nunca vai ser gerado dessa forma dentro do controller aqui, tá bom? Então na vida real, a gente não vai simular, né, ou esperar um delay aqui e retornar um model. Na vida real, o que vai acontecer é isso aqui, ó, libs new file repositories barra account.repository, tá? Por que account e não sign-up? Porque esse repositório aqui, ele vai servir para login, para create, para várias outras coisas, tá bom? Então aqui eu vou ter um class chamado de account repository, tá? E esse daqui vai ser o meu repositório. O que é o repositório? O repositório é uma unidade de acesso a dados, tá? Então ele isola o acesso a dados da sua aplicação. Então tudo que você precisar fazer de requisição de dados da sua aplicação, ele passa por um repositório antes. Isso traz um alto desacoplamento para a sua aplicação, tá bom? Se uma hora a sua fonte de dados mudar, você muda só no repositório e isso não reflete para a sua aplicação. Os repositórios sempre exportam para a gente coisas concretas. Por exemplo, uma lista de usuários, um usuário, uma lista de produtos. É sempre algo concreto. Nunca um stream, nunca nada. Até porque é legal que a gente use eles pelos controllers e não direto na tela, tá bom? Mas assim, o repositório ele tem essa finalidade. Então, se depois você trocar, falar assim, cara, agora eu não vou mais ler da API, eu vou salvar num SQLite local, né? Você vem aqui e troca a implementação dentro do account repository e sua API, e sua aplicação, né? O seu app, ele fica livre de mudanças, tá? Então, isso que é o baixo acoplamento. A sua API, né? A nossa view, ela não está acoplada com nenhuma fonte de dados, o nosso controller não está acoplado com nada, né? Se a gente fosse fazer isso no controller aqui, eu ia recomendar para vocês um pacote chamado de DIO, tá? Para fazer requisições HTTP. Então, se você fosse fazer uma requisição HTTP aqui dentro, né, você ia usar o DIO para fazer. Só que daí seu controller ia ficar estritamente ligado com o DIO, com o HTTP, com várias outras coisas que você pode externalizar para um repositório que fica muito mais desacoplado aqui, tá? Então aqui sim eu vou ter o meu filter de user model, tá bom? E aqui eu vou chamar ele de create account, tá bom? Beleza? Aqui eu posso trazer esse código para cá, ó. Então posso mover ele aqui para o meu repositório, tá bom? E tornar ele assíncrono, obviamente, tá bem? O que acontece nesse caso aqui? Nesse filter await, né, e etc aqui. Para criar um usuário, tá? Quais informações que eu preciso ter? Nome, e-mail e senha, tá? Então, às vezes, né, eu vou colocar um caso maior aqui para a gente entender o uso do MVVM, tá bom? Que é o seguinte, vamos supor que o nosso model aqui ele já está feito, tá? Então, a gente tem aqui no user model o ID, name, e-mail, picture, role e token, tá? Não tem nem senha aqui, ó. Então, para começar, já quebrou aí, né? Tá? Mas vamos supor que a gente tivesse confirmação de senha e qualquer coisa do tipo, tá? Então, essas informações, né, muitas vezes a gente precisa delas para criar o nosso modelo, mas elas não representam o nosso modelo em si. Então, por exemplo, aqui, para criar uma conta, eu preciso passar a senha do usuário, tá? Só que o modelo do meu usuário, ele não tem senha. Então, o que a gente precisa nesse caso? A gente precisa de um cara intermediário, que a gente chama de view model, que é o cara que fica entre a view e o modelo, tá? Então, olha que interessante esse ponto aqui. Eu vou vir aqui em libs e vou criar um cara, por exemplo, chamado de view models barra signup.viewModel.dart, tá?
Então esse é o nosso View Model. E o que esse View Model tem? Ele tem de fato as informações que a tela precisa e que o controller precisa, né, para gerar o modelo e qualquer coisa do tipo. Então eu posso vir aqui nesse cara, por exemplo, tá? E ter aqui um Synapse View Model. E aqui eu vou ter o string name, tá? Eu não preciso do ID. Posso inicializar ele até aqui, tá? Nota que aqui eu não preciso do ID. E-mail e o meu password. Então, olha que legal. Então eu já estou atendendo a tela. Se a gente olhar a tela é a mesma que esse cara aqui, tá? Então vou deixar só esses 3 campos aqui. A gente vai voltar e criar mais agora. Então olha a diferença do meu model para o meu view model, tá bom? Então o meu model ele tem bem mais informações. Ele é o que vem do banco, né? O que vem da API para cá, enquanto o meu view model é um cara que nasceu para atender a tela, né, e atender o model, para fazer essa ponte entre os dois aqui. Então no meu repositório aqui, tá bom? Eu posso tanto esperar um view model, tá? Eu posso esperar aqui um Synapse View Model, tá bom? Quanto esperar até um model. Então depende muito do que o seu repositório espera. Você pode esperar um user model aqui também, tá? E persistir ele no banco. Mas aqui eu vou deixar como um Synapse View Model, tá bom? Para refletir bastante o que a gente vai usar aqui. No nosso Synapse Controller aqui, a gente vai precisar agora da instância do nosso repositório, tá? Então, account repositor. Isso aqui que eu vou fazer não é tão boa prática, tá? Na parte dos cursos de Flutter com testes, eu mostro como abstrair isso daqui também, tá? Não é legal que a gente dependa de implementação, assim, de abstração, né? Então o que tem aqui é uma classe concreta, não é legal a gente depender disso, mas para esse exemplo aqui vale a pena, tá? Porque a gente não está focando tanto na parte de testes aqui, assim, tá bom? Nem preciso receber o repositório aqui, né? Vou dizer que meu repositório é igual a um new, né, account repositório, tá bom? Então esse que a gente tem aqui, beleza? Var user igual await meu repositório ponto create account, tá? E aí eu vou precisar do model, então eu vou receber aqui, ó, o meu Synapse View Model, tá? Eu vou passar o model aqui para baixo, beleza? E depois vou retornar o meu user aqui dentro. Então tá feito o nosso controller por enquanto, tá? Então por enquanto é isso que ele está fazendo aqui. Agora no nosso Synapse View ficou fácil, né? Então, além do final form key, a gente vai ter um final controller igual a new, tá? Synapse controller, tá bom? Então tem a instância do nosso controller aqui. E aqui dentro, né, se deu tudo certo o nosso form, a gente, em vez de ter qualquer código, a gente tem um controller.create, né? E aí a gente vai precisar do nosso model aqui, tá bom? Vamos precisar passar o nosso model para lá. O nosso model, como a gente já criou ele para atender a tela, então olha que legal que fica. Var model igual new Synapse View Model, tá? Então tem a instância do meu View Model aqui. Isso sempre em todas as páginas, tá bom? Em todas as views a gente vai ter isso daqui. Agora, aqui nos métodos save, onde eu pulei, né? Toda vez que esse formulário for salvo, o meu model ponto nome, né, vai ser igual ao valor, tá? Então a gente vai repetir esse código aqui pro e-mail. Ops. E vamos repetir esse código aqui, ó, pro password. Então olha que legal. Então a gente vai ter aqui o Synapse já completo. Então quando a gente chegar aqui no controller e chamar o create, ele vai pegar o model, né, que a gente definiu aqui, vai passar todas as informações para o model e salvar na tela. Você pode dar até um print aqui se você quiser ver. Model.name e-mail e password. O nome eu vou colocar André Baltieri, andré@balta.io, e a senha André Baltieri, tá bom? Vou clicar em cadastrar e ele trouxe aqui pra gente, ó, né, as 3 informações. Então o nosso model ele tá correto, tá? Então possivelmente ele até chegou no nosso
no nosso repositório lá, tá? Então provavelmente ele já fez toda essa parte, já chamou o controller, que chamou o repositório, então está quase completa essa parte aqui, tá? Então repositório.model.create, como esse cara aqui é um filter, a gente tem o ponto .then, tá? E a gente tem o ponto catch error aqui, né? Caso você queira pegar um erro aqui, tá? Data. E aqui, como retorno da data, a gente tem um user, tá? Então, se a gente quiser dar um print data token, por exemplo, para ver o token do usuário, né? Que a gente acabou de receber, a gente consegue fazer isso aqui. Então, novamente lá, vou abrir o meu terminal aqui pra gente ver, ó. Vou no debug console, vou limpar tudo aqui. Pegar aqui André Baltielli, andré@balta.io, tá? E André Baltielli. A senha, eu esqueci de colocar o Obscure Text na senha, mas não tem problema, tá? Então, eu cliquei no cadastrar. Você viu que ele deu um tempinho, ó. Deu um tempinho e apareceu aqui. Esperou 1500 milissegundos, tá bom? Agora vem a parte que interessa aqui, né? Quando eu clico em cadastrar aqui, tá ruim, né? Não tá acontecendo nada aqui na tela. Ele nem sabe se tá cadastrando, né? O que tá acontecendo. A gente não tem nada gerenciando isso pra gente, tá? E os View Models, eles têm essa característica também. A gente pode utilizar eles para isso. Inclusive, é uma boa prática a gente fazer isso, né? Eu vou vir aqui para o View Model, ele tem nome, e-mail, password. Eu vou criar uma outra variável aqui do tipo booleano, escrito busy, tá? Busy em inglês é ocupado. Então eu vou colocar aqui ocupado é igual a falso, tá bom? Então agora eu vou para nossa, tirar o controller daqui por enquanto, repositório, tá? User Model, deixar só o View Model e o View, tá? E aqui para baixo, ó, no nosso botão, no nosso flat button, eu vou fazer o seguinte, ó. Model.busy, tá? Se minha tela estiver ocupada, eu vou retornar um container, tá? Na verdade, eu vou retornar um center, um child e um container. E o child dele eu vou retornar um circular progress indicator, tá? Background color, eu vou colocar aqui colors com ponto black, tá bom? Beleza? Se não, eu vou retornar o nosso botão. Então, coloquei um chaveamento aqui, ó. Se meu modelo estiver ocupado, né, eu vou retornar esse Progress Indicator no centro, senão eu vou retornar o botão. Então, a nossa aplicação está aqui, eu vou dar um restart nela, tá? Então, apareceu o botão, vou vir aqui no meu sign up, vou mudar para true, né? Vou trocar o estado desse cara aqui, ó. Olha o que aconteceu lá, né? Então, só vou colocar aqui antes um sized box com height de 20, para ele dar um espaço ali, tá, pra gente. Então, o que eu quero que aconteça é, quando eu clicar no botão, eu trocar esse estado aqui, tá? Então, eu vou deixar ele como false, tá bem? E quando eu clicar nesse botão, eu quero que o estado seja true. Então, seria muito fácil eu vir aqui, né, e falar assim, ó, model.busy igual a true, tá? Ou seja, eu estou ocupado, tá? E depois, aqui embaixo, ó, model.busy igual a false, tá bom? Então, basicamente, as duas coisas que a gente quer fazer. Só que se a gente rodar essa aplicação aqui, né? Vou colocar qualquer coisa aqui no nome, no e-mail e na senha, e vou clicar em cadastrar, ó, nada aconteceu. Embora, se a gente vier no nosso debug console aqui, ó, ele tá fazendo, mas ele não trocou o estado da aplicação. Por quê? Porque no Flutter não é assim que as coisas acontecem, tá? Então ele trocou as variáveis, mas ele não atualizou a tela pra gente, tá? Pra gente atualizar a tela, a gente precisa de um cara chamado de setState, tá? E aí começa as nossas brincadeiras aqui. A primeira coisa que eu vou fazer nesse sign up aqui é clicar aqui, clicar na lampadinha e converter ele para um stateful widget, tá bom? Então converter ele para um stateful widget, senão a gente não consegue usar o setState aqui dentro, tá? E aí, aqui embaixo, né, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou chamar aqui, ó, setState busy true, e depois, quando tudo tiver concluído aqui, né, eu vou chamar de novo um setState do busy false, tá bom?
Então ele vai dar o erro aqui porque a gente não atualizou o app. Vamos atualizar. Tá, vou colocar o nome aqui, André, SSD. Cliquei em cadastrar, ele deu o tempo e pronto. Tá bom? Então fez isso aqui pra gente. Agora começa a entrar a questão da gestão de estado aqui da nossa aplicação. E é aí que o MobX entra, tá bom? Ou parcialmente entra. Tá? Para essas telas que são menores, assim, que eu tenho um estado, uma mudança só, eu não uso o MobX para isso, tá? Eu uso o MobX para gestão de estado global da nossa aplicação. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é que a aplicação ela tem múltiplos estados, tá? Então ela tem um estado que é só dessa página e ela tem um estado que é da aplicação como um todo. Como por exemplo assim, quando eu logar esse usuário, né? Quando eu retornar esse data.token e qualquer coisa que seja aqui, eu vou precisar colocar isso num estado global, porque isso tem que estar disponível para a aplicação como um todo, tá? Então, por exemplo, assim, no navbar da aplicação eu vou querer ler as informações do usuário. No perfil do usuário eu quero ler as informações do usuário. Talvez para exibir um botão ou outro botão eu quero saber se o usuário está logado ou não, se o usuário é de determinado perfil ou não. Então faz sentido eu ter um estado global para o usuário. Agora, para essa página aqui, não faz sentido a gente ter um estado global, tá? Não precisa estar num provider, que eu vou falar já já, tá? E sequer precisa do MobX para essa página aqui, porque é um simples set state e já resolve todo o problema aqui, tá bom? A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mudar esse set state aqui, né? Eu vou mudar o model.busy para dentro do nosso controller, tá? Então vou vir aqui no controller, ó, e antes de chamar o meu repositório, eu vou falar assim, ó, model.busy igual a true, tá? Então vou tirar essa regra de negócio de lá também. Depois que ele fez tudo o que ele precisa aqui, eu vou colocar um model.busy igual a false, tá bom? Beleza? Isso vai permitir com que... Deixa eu tirar esse cara daqui, ó. Tá bom? Beleza? Então diminuir esse código. E vamos colocar aqui o seguinte, ó. Set state e jogar o nosso controller aqui pra dentro, tá? Então aqui vai ficar um to do ainda, que a gente não tem nada pra fazer. Tá bem? Vou dar um refresh nessa aplicação aqui, tá? Vamos chamar esse cara. Desculpa, só fiz errado aqui, né? Tem o set state aqui em cima. Chamo o meu controller, depois chamo o set state aqui, né? Quando as informações estiverem todas concluídas, tá? Isso tudo pra gente não jogar o set state pra dentro do nosso controller, porque não é legal chamar isso lá de dentro, tá? Não é legal chamar um callback de lá. Criaria muita dependência do nosso controller, tá? Ele sempre precisaria de um callback, não ficaria legal. Tá bom? Então, ó, vou dar um refresh aqui de novo para mostrar. E a gente, ó, resolveu esse problema aqui usando o set state, tá? Então, o set state, ele não é terrível, gente. Então, a gente precisa parar de pensar que a gente tem que resolver tudo de uma forma só, tá? Então, não tem problema nenhum você usar dessa forma aqui, tá bom? Eu, particularmente, não criaria um store, né, no MobX só para gerenciar uma tela aqui, tá? Eu não acho que ficaria elegante, acho que ficaria muita coisa para gerenciar uma tela. A gente já olha, a gente já tem até que bastantinho código aqui, tá? Claro que a gente está falando aqui de uma aplicação que tem uma arquitetura mais robusta, tá? Então essa aplicação aqui, o MVC/MVVM/MobX, eu não vou usar para qualquer aplicação, tá? Então não é qualquer aplicação que você vai utilizar. Isso são aplicações de maior porte, tá? Onde você precisa de uma organização maior, você tem uma app maior, tá bom? Mas beleza. Cadastrado aqui, né? Vamos criar uma outra view aqui na nossa aplicação, ó. Então vou minimizar tudo aqui para vocês verem como que ficou a estrutura. A gente tem controllers, models, repositórios, view models e views, né? Vamos criar uma nova view aqui, chamada de home.view.dart. Vou criar ela como STL, né? Chamar ela de home view. Vamos importar aqui, Ctrl ponto, ó, material, scaffold. E aqui eu vou ter um app bar. E aqui eu vou ter um body, tá? Que vai ser um container. Vou colocar aqui um center, na verdade, com child text hello from home. Tá bom? Então essa é a nossa homepage. Vamos aqui para o nosso view do sign up. E depois aqui, ó,
né, depois que a gente fez a criação aqui, vamos dar um navigator.push. Vou chamar aqui o material. Eu nunca lembro isso aqui. E vamos chamar o nosso home view, tá? Então importou aí. Então vamos testar aqui a nossa aplicação, ó. Tá? Vou dar um cadastrar. Ele cadastrou, né? Então simulou que ele já cadastrou e já fez o login do usuário, tá? Então lembra que o retorno da nossa API, ele é sempre esse model aqui, esse user model, ele já retorna até o token aqui, tá? Então ID, name, e-mail, picture, role e token, tá bom? Beleza? Então vamos agora, né, fazer o seguinte. Agora aqui, né, na home, eu quero exibir o usuário que está autenticado, tá? Então o cara acabou de se autenticar, quero na home simplesmente exibir ele aí, tá bom? Então a gente precisa de duas coisas aqui. Um store, né, para manter o estado da aplicação, tá? E disponibilizar esse store de maneira global para nossa aplicação. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir em File, criar stores barra app.store.dart, tá? Então esse é o store global que a gente vai ter aqui. Então class app store, tá? E aqui eu vou ter, deixa eu ver o que eu vou escolher aqui do model para ter. Tá bom? Opa. Cancel. Tá? Eu vou querer o ID, eu não quero. Tá? Eu vou querer o nome, o e-mail, o picture e o token do usuário para armazenar aqui nesse store. Tá bom? Agora a brincadeira com o MobX, ela começa aqui, tá? Esse store aqui, ele tem que estar disponível no nosso home. Tá? Então a gente tem que chamar esse store aqui da nossa homepage. Tá bom? Então para isso, né, nesse caso aqui, o MobX ele cai como uma luva pra gente, tá? Porque a gente pode vir aqui e marcar essas classes como observable, tá? Ó, portou até do package de MobX aqui, tá bem? Deixa eu inicializar esses caras aqui, tá? Colocar aqui o http://placehold.it/200, que é uma outra fonte de imagens, tá bom? Olha que legal, tá? Então a gente tem esses caras aqui como observáveis, tá? O que significa isso? Que toda vez, né, que alguém quiser ler uma informação, que alguém for ler alguma informação do nosso store, ele vai ficar conectado ao nosso store. E toda vez que essa informação mudar, ele automaticamente vai atualizar esses widgets sem precisar usar o setState que a gente usou na versão passada, tá? Na view passada ali. Isso é extremamente útil para estados globais da nossa aplicação. Então a gente tinha o estado da nossa view, agora a gente está falando no estado global da aplicação, que vai estar disponível para a aplicação como um toda. Se o usuário for lá e trocar a imagem dele, por exemplo, e a gente trocar o picture aí, né? Ele já vai automaticamente alterar na home, né, qualquer informação que a gente tenha aqui, tá bem? E aí, toda a informação que a gente tem dentro de um store aqui, a gente nunca altera ela direto, tá? Então você nunca chama store.name e passa um valor para eles. A gente sempre passa por um action antes. Então eu criei um action aqui chamado setUser, onde a gente tem o nome, o e-mail, o picture, tá? E faltou aqui o string role, token, né? Tá? Então criei com P os nomes ali para não confundir, tá? Token igual ptoken. Tá bom? Então a gente tem, esse é o nosso store aqui, tá? Então a gente tem um action para setar essas informações aqui. Caso você tenha alguma regra de negócio para os stores, você pode colocar dentro dos actions aqui, tá bem? Agora, para isso aqui funcionar, vem a parte que eu acho que ainda é gambiarra. Não é que é gambiarra, né? Mas é que é feita dessa forma no MobX, tá? Porque não tem reflection, não tem algumas outras coisas no Flutter ainda, né? No Dart já tem, mas no Flutter pro Dart não tem. Então é necessário que isso seja feito assim. Então ele precisa, por baixo dos panos, né, gerar pra gente um código. Porque esse observable aqui, por baixo dos panos, ele vai ser um stream. Tá? Ele vai fazer o stream dessas informações para a tela, né? E aí ele fica conectado com esse cara. Lembra que eu falei que ele fica conectado? Só que assim, não basta só colocar esse observable aqui, tá? Esse observable aqui é só um decorator. O que acontece aqui em tempo de execução, ele vai pegar esse decorator aqui e vai gerar um outro código pra gente, tá? E para isso, a gente precisa, né,
ele vai gerar um código pra gente, e esse código ele vai ser gerado no arquivo .g.dart, que a gente nunca mexe, nunca deve mexer, tá? Então esse arquivo .g.dart, ele vai ter o mesmo nome da classe, só que .g.dart, tá bom? Então a primeira coisa que a gente faz aqui, ó, é definir ele, ó, part app.store.g.dart. Então a gente definiu aqui esse store nosso, tá? E aqui o nosso store, a gente tem que usar o with store, tá? Então esse with store vai concatenar esse código nosso aqui, tá? Com o código de store padrão, né? A base que a gente já tem do MobX para nossa aplicação. Só que daí tem um outro ponto ainda, né? Além de concatenar o nosso App Store com o Store, a gente tem que concatenar esses dois caras com esse terceiro cara aqui, que é o nosso part.g.dart, tá bom? Então uma boa prática, né? Uma boa prática não, é um código que a gente faz aqui, a gente coloca esse cara como privado e coloca ele como abstract, tá? Porque eu nunca quero instanciar meu App Store, tá? Meu App Store que deriva do Store. Eu quero sempre instanciar o meu App Store, tá? Que vai derivar do App Store, que deriva do Store, mais o código que eu gerei aqui, tá? Então tem que sempre derivar dos três, tá? Então para isso a gente faz o quê? Cria uma classe chamada de App Store, ela vai ser igual o App Store, né? Que já tá pegando todo o conteúdo do Store, e aí a gente junta ele com o underscore cifrão, né? App Store, que vai ser gerado pelo part.dart, tá? Então assim a gente tem as três exportações aqui, a nossa classe App Store, o Store e o código que o MobX gerou sendo exportados aqui, tá? E o nosso Store está pronto. Deixa eu dar um clear aqui, que a gente vai precisar agora mandar ele gerar o código. Se a gente ver aqui, tá vermelhinho, né? Tá vermelho aqui, ó, porque está errado, não existe esse .g.dart. Então a gente faz isso através do Flutter Packages Pub Run build runner _build, tá? Vou até parar a minha aplicação aqui, eu gosto de parar ela nessa primeira vez, tá? Então você tem o clean, você pode executar, que ele vai fazer a limpeza, tá? Como essa é a primeira vez que a gente está executando, não tem nada para limpar, tá bom? Mas depois é legal que você sempre faça a limpeza da sua aplicação, sempre roda um clean antes, aí depois roda um build, para não ter nenhum tipo de problema, tá? Vamos rodar aqui agora, ó, um build. Beleza? E rodou tudo aqui pra gente, tá? Agora, a gente tem que utilizar esse store aqui, tá bom? Então, se a gente vier aqui nas nossas views, né? No sign up view aqui, tá? A gente tem N formas de setar esse store. A gente pode setar esse store aqui antes de navegar, né? Navigator.push. Na verdade, esse set state aqui tá até de besta aqui, viu, gente? Porque é só se der errado que a gente tem que voltar ao estado atual, mas tudo bem. Tá? A gente pode setar o store antes aqui, né? Ou a gente pode passar o store pro controller e setar ele depois, tá bom? Eu, particularmente, prefiro setar ele aqui do que passar ele pro controller, tá? Então a gente precisa de uma instância do nosso store para poder fazer isso, tá? Aí que entra o ponto aqui, ó. Vou criar aqui um store igual a new app store, tá? Então vou dar um Ctrl ponto aqui para importar ele, tá? Belezinha aqui, tá? O nosso App Store, tá bom? Vamos fazer aqui, ó, então, depois desse set state aqui, a gente vai fazer aqui o nosso store.setUser, e aí a gente vai passar o model.name, model.email, model.picture, não tá retornando picture aqui. Não é o model, né? É o data. Perdão. Tá? O model é o que a gente enviou. Data.picture e o data.token. Tá bom? Vou colocar uma vírgula aqui e um ponto e vírgula. Tá legal? Então setamos o store e vamos fazer a navegação desse cara aqui para a próxima página. Só que, se a gente rodar essa aplicação, a gente vai ver que as coisas não vão funcionar. Deixa ele rodando aqui. E na view, home view aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Var store igual new app store, tá? Vou pegar o nosso store lá, Ctrl ponto aqui para alimentar ele, tá bom? E aqui no text, em vez de hello from home, a gente vai usar, tá? O store.name, né? Para exibir o nome dele aqui. Então, vou colocar esse aqui, ó, vou cadastrar. Ele me mandou para home, ó, e não logou nada, tá? Então não vai funcionar dessa forma aqui. Por quê?
toda vez que a gente está usando o store na nossa aplicação aqui, tá? Então seja aqui em cima, var store igual a new app store, var store igual a new app store. Então ele está criando uma instância nova do nosso app store, tá? Então, obviamente, não pode acontecer, porque toda vez que ele cria uma instância nova do app store, o que ele está fazendo? Ó, string name igual a vazio. Então, obviamente, isso daqui não vai funcionar pra gente, tá? Aí entra um cara que é chamado de provider aqui no Flutter, né? Que também causa muita discussão, né? O provider, ele é o quê? Ele provê uma instância de um objeto globalmente para nossa aplicação, que a gente também chama de singleton, né? Então a gente torna uma instância de um objeto disponível, né, na memória para toda a aplicação, e toda vez que você precisa daquele objeto, né, em vez de você criar um novo, você vai na memória buscar esse cara que já existe. Então, olha, solução perfeita para o nosso caso aqui, tá? Tudo que a gente precisa fazer é pegar o nosso Material App aqui, tá? Wrap with widget, né? E eu vou chamar aqui, ó, o multi-provider. Vou dar um Ctrl ponto aqui para importar, ó. Esse é o nosso multi-provider. E aqui dentro a gente tem que informar os providers que a gente tem. Então, provider App Store, tá? O valor dele vai ser o nosso App Store, tá bom? Então, dessa forma, eu criei, né? Quando minha aplicação começou, antes de chamar o Material App, tá? Eu criei uma instância do nosso App Store e coloquei ela na memória. Então, olha que bacana. Então, agora ela já está disponível, né, pra gente na memória. Então, a gente não precisa mais usar esse App Store aqui. Na verdade, a gente nem pode, né, usar esse New App Store aqui. Ao invés disso, a gente tem que buscar o que está na memória. E isso é feito através desse cara aqui, ó, provider.off, tá? Apple Store, só que aí ele precisa de um context, tá? Então a gente não vai conseguir deixar ele aqui fora do build, tá? Então a gente tem que mover ele aqui, ó, para dentro do build, porque o nosso context, né, ele só está dentro do método build aqui. Então var store igual provider, né, do nosso store aqui. Vou salvar essa informação aqui. O mesmo vale para nossa home aqui, ó. Então var store igual provider.off, tá? Então vamos tirar esse store daqui de cima para não dar problema, tá? Sempre dá um refresh, sempre que você mexeu com o estado assim, dá um refresh na aplicação, tá? Ao invés de dar um hot restart, ao invés de dar um hot reload. E agora vamos testar aqui, ó. asd, cadastrei, tá? E ele veio aqui com o André Baltieri, né? Porque lembra que no nosso repositório aqui, ó, a gente tá retornando sempre, ó, o André Baltieri, o e-mail balta.io e o Pixum aqui, tá bom? Então, na nossa home aqui, ele já tá feito. A gente pode até colocar mais itens aqui, né? Eu vou converter isso aqui para um single child scroll view, tá bom? E aqui eu vou colocar como child um column, tá? E os childrens dele, né, eu vou colocar primeiro um image.network, store.picture, depois um text store.name, depois um text store.email, tá? Só pra gente ver como vai ficar esse cara aqui, ó. Toda vez que eu dou um Ctrl S, ele perde o estado aqui, obviamente, da nossa aplicação, né? A gente tem que setar o estado novamente. Então, ó, coloquei qualquer coisa aqui, né? Vamos colocar certinho aqui. Vou colocar aqui, ó, André Baltieri, andré@balta.io, e a senha, minha senha super secreta, André Baltieri. Vamos dar um cadastrar, tá? Então ele trouxe para cá, ó, e fez, né, o login do meu usuário aqui. Então já está todo no Store. Sempre que a gente precisar agora, a gente pode chamar o Store, né, dessa forma aqui, tá bom? Então, galera, esse é um pequeno overview aí que eu consegui dar para vocês nesse tempo que eu tinha sobre Flutter, MVC, MVVM, né, gestão de estado, tanto com SetState quanto com o MobX, tá bom? Então, espero ter passado algumas dicas valiosas para vocês aí. A estrutura da nossa aplicação ficou bem legal, ó. Tá tudo separado, tudo bem dividido, tá bom? Ainda tem muito mais divisão que a gente pode fazer, como tem algumas divisões a mais que eu mostro nos cursos de Flutter, mas daí são apps maiores, né, que a gente cria lá.
Então tem espaço para mostrar mais coisa, mas acho que o propósito desse curso, dessa aula aqui, né, era mostrar a questão dos view models, né, a diferença do model e a diferença do view model, que muita gente tem confusão, a questão dos stores, né, com o MobX, diferença de estado global e de estado local, né, e até como que a gente pode usar ali o set state, né, aqui dentro ainda não é descartado o set state ainda na sua aplicação. Se você tem um estado que é local, que é pouca coisa ali, não tem problema nenhum usar o set state, tá? Não precisa ficar criando store para tudo, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí quais masterclass vocês querem ver, sobre quais tecnologias, quais padrões de projeto que vocês querem ver. Eu vou tentar trazer aqui para vocês, beleza? Um abração e até o próximo vídeo.